Livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e versículo de número 9, a parte A nos diz: Eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza. Irmãos, Pai do Senhor, estou interrompendo aqui o vídeo de vocês um minutinho. Irmãos, esse vídeo do nosso irmão Júlio César sobre a igreja de Esmina, a gente teve um pequenino problema técnico na câmera, tá certo? A câmera que a gente filmava deu um probleminha e aí a gente improvisou outra câmera. Aí ela tá desfocando, aí desfoca, foca novamente. Mas a gente achou por bem, eu e o irmão Júlio César, postar assim mesmo, dessa forma. Tá bom, irmãos? Porque assim a gente grava uma vez, se for gravar de novo, não fica igual. E a gente quer o mais natural possível aqui dos remanescentes. Então eu e o irmão Júlio César entrou em concordância. Também vamos estar muito ocupados nesses dias para estar gravando. E eu quero arcar um compromisso com vocês de toda quinta e sábado ter vídeo novo. Então nós vamos postar. Fiquem com esse vídeo aí. Deus abençoe a vida de vocês. Tá certo? Me desculpem, tá bom, irmãos, por esse vídeo assim, mas dá para vocês assistirem e ouvir a palavra de Deus, amém? Deus abençoe e fiquem na paz de Jesus Cristo. Pai do Senhor, meus irmãos, está começando mais um vídeo aqui do canal Os Remanescentes e nessa oportunidade estaremos estudando a segunda carta à igreja de Esmina. Estamos aqui com o nosso irmão e amigo, auxiliar de trabalho, irmão Júlio César. Irmão Júlio César, a paz do Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor. É bênção de Deus estarmos aqui, nesta noite. Vamos, assim, esboçar um pouco da palavra de Deus. Já tivemos um vídeo, irmão Júlio César, sobre a introdução do livro de Apocalipse, também sobre a igreja de Éfeso, e agora chegou a igreja de Esmina. Essa igreja de Esmina, irmãos, ela significa mirra, se não Esmina, ela significa mirra, e mirra ela é uma substância amarga, porém ela é extremamente cheirosa, e ela era usada também como perfume e também para unção de cadáveres. Isso é tanto que na morte de Jesus Cristo, Maria, ela estava indo usar a mirra. Então, Esmina significa exatamente mirra, que é essa substância amarga. Irmão Júlio César, onde fica localizada essa cidade de Esmina? Paz do Senhor para todas. Esmina aí ela fica, Esmina também ela é conhecida como İzmir, em turco. Ela está localizada na costa oeste da Turquia, na região do Egeu. Mais especificamente, a cidade está situada no Golfo de İzmir, um braço do mar Egeu, e também teria a maior cidade da Turquia e importa um grande porto marítimo. Um grande porto marítimo na Turquia. Maravilha, interessante, né? A gente estudou sobre Éfeso, também era na Turquia, Esmina também sua localização na Turquia. Ela também era uma das maiores, não é isso? Uma das maiores cidades. Isso. E ela era também uma das cidades mais belas da Ásia Menor. Os estudiosos também ela nos diz isso. E era considerada como a coroa, ornamento, a flor da Ásia, a pérola do Egeu, e tinha uma magnífica arquitetura. Sempre nas cidades antigas, a arquitetura é isso, uma arquitetura maravilhosa. Quem era, irmão Júlio César, os cidadãos desse lugar? Porque assim, obviamente, para ser uma cidade, claro, tem os cidadãos, tem as civilizações, mas quem eram esses cidadãos de Esmina? Os cidadãos de Esmina era um grupo de diversidade de pessoas, com uma população composta de gregos, armênios, judeu, turco, e tudo isso era antes, lá no século XX. No século XX. Então não era apenas uma população, eram várias. Era várias. Tinha a diversidade de povos que habitavam ali em Esmina.
E a cidade de Esmina, por ela ter essa diversidade de povos, de população, ela era uma cidade pagã. Mas ela tinha, em uma das suas arquiteturas, ela tinha essa comunidade de armênios, não foi isso que o senhor falou, de judeus também, uma pequena minoria, né, de turcos, né, e judeus. Sim, muito bem. Esmina também era, como eu falei, uma cidade idólatra e com diversos templos edificados, né, e um desses templos edificados era a deusa Cibele, a Zeus, a Afrodite, também esse nome eu não sei se eu vou conseguir falar corretamente, Esculápio, né? Tinha esses deuses pagãos. Tinha esses deuses pagãos nessa cidade de Éfeso, e era caracterizada pela forte oposição e resistência ao cristianismo. Ou seja, quem pregasse ali, né, o evangelho de Jesus Cristo era perseguido. Como nos dias de hoje, né, irmão Jesus? Como no dia de hoje, nós mesmo a gente não vivendo lá em Esmina, também moramos num país com universidades, né, e também existem muitas pessoas que também adoram outros deuses diferentes. E isso para nós, a gente sabemos mesmo no século, né, 21, nós estamos também vivendo esse período. E por isso que João já alertava que nós, né, deveríamos viver nesse meio, desse povos, e que nós possamos mantermos firmes diante da palavra de Deus. Apesar do Brasil, o país que nós vivemos, é um país bastante liberal, que a gente anda com a Bíblia, a gente prega em praça pública, onde existem países que não podem, né? Exatamente, tem países que não podem, né? E inclusive eu estava até vendo esses dias que Tamandaré está em 7º lugar, né, da população, vamos dizer que ele ficou em 7º lugar em Pernambuco de maiores cristãos por população. Por aí, população de cristão em Pernambuco. Em Pernambuco estamos em 7º lugar, Tamandaré. Que maravilha! Lembra o primeiro lugar? Não. Faz que é Rio Formoso, né? Cidade vizinha. Que maravilha, tá vendo, irmãos? E Esmina tivesse algo assim, ia ser maravilhoso naquela época, né? Para você ver, irmãos, a diferença, né, dos discípulos, como eles viviam antigamente, para que a gente vive da força do Evangelho, né? A força, sim. A proclamação do Evangelho de Cristo se propagou, chegou até nós, e aqui nós não devemos parar de pregar, né, a palavra de Cristo. Glória a Jesus. Então, Esmina tem essa diversificação, como o nosso irmão bem falou, de população, e era uma cidade pagã, podemos dizer assim, né? Idólatras. Né? E eles era forte nessa oposição e resistência ao cristianismo. Isso também se dá pelo fato dos imperadores, né, imputar essa questão deles se acharem como deuses, né? Faziam estátua, tinha muito isso, né, antigamente. Antigamente eles queriam mostrar o seu poderio, né? Sim. Por isso que levantavam estátua, para que as pessoas temessem e não seguissem a Deus, a Jesus, mas também queriam que servisse somente a Ele e ao Deus de Deus. Por isso que essa arquitetura, você vê que tem muitas coisas que as pontas das casas tem aquelas estátuas, enfim. Sim. Tudo isso para que as pessoas não entendessem que o verdadeiro Senhor não reinasse ali. Mas como nós sabemos que quando a palavra de Cristo ela permanece, aonde tiver sempre vai ser propagado o Evangelho. Glória a Jesus. O Evangelho nunca para. Nunca para. É em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. A igreja permanece de pé, como diz o hino da irmã Leão Oliveira, né? A igreja permanece de pé. Mas em meio a tudo isso, Jesus, ele, através da visão, né, de Jesus glorificado, conversa com João na ilha de Patmos, foi bem falado na introdução desse livro de Apocalipse, e ele via uma carta de advertência a algumas igrejas, né, na Ásia. E uma delas foi a Esmina. Eu queria saber, irmão Júlio César, o porquê, né, ou o que estava acontecendo na igreja de Esmina para ela também ser uma das escolhidas para receber essa carta de Jesus. Paulo escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, onde Paulo diz: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, que sendo rico e se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos.
E essa é uma afirmação que significa que Jesus era financeiramente pobre, mas sim que ele, sendo Deus, abriu mão de sua glória, certo? De sua glória, poder divino, para se tornar humano, assim oferecer salvação a todos. Por isso, irmão, assim, pobreza de Jesus Cristo, portanto, se refere-se à sua encarnação e à sua disposição de sofrer e morrer na cruz por a humanidade. Que maravilha. E lá, quando estava acontecendo essa situação, o povo judeu, o povo que adorava o Senhor, ele enfrentou grande perigo, perseguição, sofrimento, somente por causa da sua fé. Mas Jesus reconheceu atribuições e pobreza que a igreja tinha. Ele diz assim, olha, enfrentavam, mas também, ele diz assim, enfrentava, mas também elogiou a sua fidelidade e perseverança diante da adversidade. Apesar do sofrimento, a igreja de Esmina não negou o nome de Jesus Cristo e foi encorajado a permanecer fiel com a promessa de uma coroa da vida. Então isso é a igreja passando toda essa perseguição, mas Jesus encorajou elas, dizendo que elas permanecessem firmes, porque para eles ele tinha uma coroa da vida. Em meio a todo o sofrimento, ele disse, permaneçam firmes. A perseguição, tudo isso, ele disse, mas o que eu tenho para vocês é bem melhor e maior daquilo que vocês imaginam. Amém? Ele disse que é a coroa da vida. A coroa da vida. Então Esmina, ela era uma igreja sofredora. Sofria perseguições, né? Com certeza aí na questão do imperador forçando a adorar, né? a ele se achava um Deus. E sabendo que não era o Deus a qual ele adorava. Sim. Né? Por isso que aqui ele disse que Paulo disse que eles sofreram. Né? Mas o Senhor, ele disse que em meio a tudo isso, aí veio o elogio do Senhor. Ele elogiou por causa da perseverança. Eles continuaram, né, mesmo a tudo isso, obedientes e fiéis, como o Senhor falou, né, ao Senhor. Isso. Preferiram a morte do que a adoração. Porque muitos morreram nessas perseguições, né, à igreja, mas permaneceram fiéis. Né? Olha Jesus. Hoje, irmãos, mesmo que alguém persiga, mesmo que alguém faça leis que tentam para a igreja do Senhor, a igreja vai continuar crescendo, a igreja vai continuar pregando a palavra de Deus. O maior exemplo está aqui, essas igrejas. A igreja de Minas era perseguida, né? Era uma igreja que sofria. Vamos lá, capítulo 2 e o versículo de número 9, que eu iniciei esse vídeo lendo, ele diz assim, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Aí ele continua dizendo em parágrafo, mas tu és rico. Olha que coisa maravilhosa. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Veja, eu sei as tuas obras. É reconhecimento. Deus reconheceu a obra dessa igreja. E tribulação. Ela passava por tribulação, sofrimento, perseguições e pobreza. Mas algo que me chama bastante atenção aqui, irmão Júlio César, é que ele diz assim, e pobreza, e diz, mas tu és rico. O que ele quis dizer nessa frase? Ele diz pobreza e em seguida ele fala dizendo que a igreja é rica. Pois bem. Quando ele fala sobre o significado dessa palavra que você nos falou, é que é rico, que a igreja, ele não quer dizer que a igreja, ela simplesmente era pobre, mas é rica. Quando ele fala pobre, ele diz porque ele negou a tudo, onde no versículo que eu li, que diz que o Senhor, ele deixou todo o seu poderio e se fez homem. Né? Já João vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus deixou toda a sua riqueza, toda a sua glória e se fez como homem. E esse elogio que ele veio dizer à igreja de Esmina, é que mesmo com toda a pobreza, né, de perseguição, de luta,
mas no final ele diz assim: eu vou te recompensar, tu és rica, porque tu me adora, tu me busca, a tua fé ela é inabalável. Sim. E isso que Jesus ele quer dizer, por isso que vocês são ricos. Vocês podem ser pobres hoje, para muitos pobres que não serviam a Deus, mas quem servia ao Senhor, mesmo que tivesse dado o nome de pobre, mas era rico, ele disse: porque aquilo que eu tenho, o tesouro guardado, está preparado para você. Então, nessa questão da riqueza, pode-se falar também espiritualmente. Espiritualmente, porque a igreja de Esmirna, mesmo com toda a perseguição, ela permanecia de pé. Sim. Com a sua fé diante do Senhor, sempre adorando, prestando seus cultos a Deus, porque eles sabiam que mesmo as perseguições, por isso que Paulo diz, né, Romanos capítulo, se não me falha a memória, 9, 23 por diante, se não me falha a memória, e diz que nem a altura nem a profundidade, nem o porvir, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, ele diz que nada nos separará do amor de Cristo. Então assim, Esmirna tinha essa sensibilidade de estar com o Senhor, e ele disse: independente disso, e mesmo toda a dificuldade, a nossa fé ela é inabalável. Ela é inabalável. Em minhas tribulações, tudo não foi fácil. Foi fácil. Para Esmirna não foi fácil. É muito fácil a gente chegar, falar sobre a igreja, que Deus... não, Jesus ele enviou uma carta cobrando... Não foi fácil. Não é fácil. Viver perseguição não é fácil. Que diga os missionários, né? Muitos missionários que a igreja envia para outros países, né? E sofrem perseguições. E muitos chegam até a morrer. Esmirna aconteceu muito isso, irmãos. Os cristãos eram mortos, não era fácil, de forma nenhuma. Era perseguido, tribulações, provações de todas as formas, mas ela era rica espiritualmente, porque manteve a sua fidelidade a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Aí os versículos ele continua dizendo, ele fala sobre, mais na frente, no versículo 10, ele diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Mas antes, tem algo que me chamou a atenção aqui, sobre a questão desta prisão, irmão Júlio César. Que prisão é essa que ele fala nesse versículo? Ele diz que eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Que prisão é essa? Esses 10 dias é literal? O que Jesus ele quis falar aqui nessa passagem? Pois bem, irmão Jaziel, olha só, antes de a gente entrar nessa parte dessa prisão, eu quero ressaltar bem algo quando naquele versículo 9, onde nós temos que diz que alguns são da sinagoga de Satanás. Sim, né? Muito bem. Quando Jesus ele se refere, usando, né, a João, ele se refere-se a um grupo de pessoas que, embora se declarem judeus ou membro de uma comunidade religiosa, mas na verdade promoveram a posição, a perseguição contra os seguidores de Cristo. Sim, então esse sinagoga de Satanás que está falando aqui é pessoas que lideraram uma manifestação. Eles estavam dentro da igreja, se diziam cristãos, mas verdadeiramente eles promoviam a posição e a perseguição contra os seguidores de Cristo. Eles eram de dentro da igreja. E eles começavam a perseguir os cristãos. E isso, né, por isso que ele disse, são judeus, ele diz assim, são da sinagoga de Satanás. Ele se refere a um grupo de pessoas que, embora se declarem judeus, diz que é judeus, né, membro, né, ou membro de uma comunidade religiosa, mas na verdade não são. São pessoas, como os que dizem, anarquistas, que tentaram fechar um grupo para que perseguir dentro da igreja o povo cristão. Pois bem, mas quando você me faz a pergunta sobre essa prisão de 10 dias, alguns escritores ele vai dizer que não era um período literal de tempo. Sim, esses 10 dias não era literal de tempo. Mas sim uma referência
há um tempo de provação e perseguição que a igreja de Esmina enfrentaria. Sim. O diabo lançaria alguns deles na prisão para testar sua fé. E essa aprovação duraria 10 dias. Sim. Então, não era simplesmente essa questão de 10 dias que iam ficar presos. Isso não. Literalmente não era o tempo. Mas sim uma referência a um tempo de provação. Ou seja, tinha um início, mas tinha um fim. Um final. Sim. E aí eles disseram que duraria 10 dias. E alguns deles, dos cristãos que estavam em Esmina, iam passar por essa perseguição, iam sofrer, passar esses 10 dias em sofrimento, para que pudessem negar a sua fé. Por isso que de provação. E essa prisão aí mencionada, no caso, ele não é um encarceramento. Não. É uma aprovação. Era simplesmente uma aprovação. Então, ele usou, mas sim, como podemos dizer, uma metáfora, né? Até porque Apocalipse ele é bem simbólico, não é isso? Exatamente. Então, irmãos, só para enfatizar o que o nosso irmão Ben já falou, a prisão aqui não é um lugar físico de encarceramento, não é. É, na verdade, prisão que está falando é provação. Provação que ele ia passar para testar a sua fidelidade. Não é isso? Vamos dar um exemplo. Existe algumas histórias que diz que tem espiões infiltrados em algumas situações, vamos dizer que em alguns quartéis. E esse espião, ele é pego. Então ele vai passar por uma tortura, um sofrimento, para que ele contasse quem enviou, de qual país ele veio, de quem foi, de onde veio a ordem. E essa questão de Esmina era mais baseadamente nisso aí. As pessoas eram presas, eram torturadas para tentar negar a fé. Em vez de dizer quem foi que enviou, era para que eles negassem a fé. Mas eles permaneceram firmes. Permaneceram firmes em sua fé, mesmo diante de toda essa aprovação e desse sofrimento. Aí o versículo continua falando sobre ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aí já confirma também o que você estava falando, né? Porque aquele que negasse não ia ter a recompensa, né? Mas aqui ele fala sobre o dano da segunda morte. O que seria esse segunda morte? Alguns estudiosos dizem que refere-se à condenação eterna, separação de Deus. E o sofrimento no lago de fogo para aqueles que não aceitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo. E a consequência final para aqueles que morreram espiritualmente, ou seja, aqueles que não foram vivificados pelo Senhor e não creram em Jesus Cristo. Sim, aqueles que passaram na aprovação e não foram aprovados. E esses passaram ele diz que e não receberam a salvação, né? Ele diz assim, a salvação oferecida por Jesus. Isso é o que a gente vê muito hoje. Nós, cristãos, saímos a campo, evangelizamos, pregamos, mostramos a verdade a Cristo e muitos não creem mais nessa questão de salvação. Sim, mas nós, como cristãos, que ainda estamos de pé, suportando as lutas, as dificuldades, nós estamos oferecendo às pessoas a salvação de Cristo. E nós não pregamos de nós mesmos, mas sim do Senhor, que nós não podemos salvar, mas podemos mostrar a essas pessoas o caminho para que ele possa encontrar a salvação. Nós somos um canal de Deus para que, como até esse próprio estudo hoje aqui, que essa mensagem ele também alcance pessoas que ainda não reconheceram a salvação de Cristo. Mas a salvação ela já foi paga pelo Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos aceitar e ir morar com o Senhor, nós temos que reconhecer a salvação de Cristo. Então isso é uma separação eterna de Deus. Aquele que não aceitar, separação.
A primeira morte que fala é uma morte física. No caso dessa, a segunda morte é uma morte eterna. Qual o resultado é da rejeição da salvação, como o senhor falou, e que é oferecida por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Aí, os pontos principais sobre a segunda morte também, o senhor bem mencionou e foi anotado aqui também nesse rascunho que eu fiz, é destruição eterna. A segunda morte não é uma continuidade da existência, mas sim a aniquilação ou separação total de Deus. Eita! Total de Deus. Porque ele disse que eles vão viver no sofrimento e no lago de fogo para aqueles que não aceitarem a salvação. Que seria a aprovação para a aprovação. Glória a Jesus. Então a igreja de Esmina, irmãos, ela foi uma igreja que a gente pode resumir esse estudo em sofrimento. É uma igreja que passou muito por sofrimento, mas permaneceu fiel. Irmão Júlio César, deixe aí uma palavra para os nossos irmãos como um resumo desta mensagem, desse estudo, para que os irmãos eles possam se alimentar ainda mais da palavra de Deus. Meus queridos, aqui é onde o nosso auxiliar Jaziel ele leu a leitura no versículo 9, e diz assim: eu sei as tuas obras. O Senhor Jesus, ele é onisciente, onipotente, onipresente, e ele sabe onde nós pisamos, ele nos conhece inteiramente, e ele diz que ele conhece as nossas obras. Então, se nós, da mesma forma que ele conheceu e conhece ainda, né, a obra dos irmãos da Turquia, aonde se prega, em Esmina, o mesmo Senhor, ele também sonda, ele sabe, ele conhece as nossas obras. E o que eu quero dizer é que mesmo ao sofrimento, em mesmo às lutas, às perseguições, à diversidade da vida, aquilo que venha fazer você negar a sua fé, mas eu posso te dizer nessa noite, com toda a autoridade do Espírito Santo, e dizer: permaneça firme, porque no último versículo diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer não receberá dano da segunda morte. Isso é uma promessa de Cristo. Ele disse que nos daria a coroa da vida. Então permaneça, mesmo com sua pouca força, mas não negue ao Senhor. Vai vir palavras que vai machucar, vai vir atitudes que também vai machucar, né? Nós vamos passar esse período de sofrimento para que nós possamos negar a nossa fé. Mas eu digo hoje, com toda a humildade no coração, permaneça firme. Não negue a fé, porque o Senhor conhece as tuas obras. Ainda que eu não veja, ainda que outros não vejam, mas o Senhor, Ele conhece, Ele sabe. Então, a palavra que eu digo hoje para mim e para você, vamos permanecer firme, de pé, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Ficou aí mais um vídeo, dessa vez a igreja de Esmina, como nosso irmão Júlio César, ele bem falou aqui. Eu encerro dizendo a você: seja fiel até o fim. Que Deus te abençoe.